Continuando com o nosso tema, eu quero chamar a atenção para a palavra convicção. O que diz o dicionário? O dicionário Wise Conciso, no verbete correspondente à convicção, diz-se substantivo feminino, crença e opinião firme a respeito de algo. Nós jamais poderemos convencer alguém que está em um tremendo sofrimento pessoal, familiar ou dentro de sua comunidade, de que Deus é suficiente para socorrer-nos, ou que não está indiferente à nossa dor, se como formadores de discípulos não estivermos plenamente seguros de que esta é a plena, segura, infalível e suficiente vontade de Deus em nossa vida e na daquele a quem nós estamos discipulando. Dr. James Dobson, pastor, psicólogo, escritor de muita experiência nos Estados Unidos, ele foi fundador do Ministério Radial Foco na Família, que é transmitido através de sistemas de rádio para várias nações do mundo e em vários idiomas. Ele conta no seu livro Quando lo que Deus hace não tinha sentido, em espanhol, que certa ocasião ele telefonou para Billy Graham quando Billy Graham havia sido acometido do mal de Parkinson e tinha parado com a sua carreira de evangelista de grandes cruzadas. E ele sabia que essa enfermidade produzia estragos na mente e no físico da pessoa, porque James Dobson estava passando a mesma situação com a sua mãe, que estava com mal de Parkinson. E ele telefona para o evangelista Billy Graham e pergunta: Billy, você mantém firme a sua fé nesta etapa da sua vida? Você ainda crê, como no auge da sua vida jovem, você cria em Deus? Que Deus está no controle de todas as coisas? Do outro lado, Billy Graham, no telefone, ele disse, muito emocionado: Jim, eu apenas estou esperando ver o meu Salvador face a face. O aconselhamento a uma pessoa que está passando por um processo devastador é muito difícil. Não importa quanto tempo tem de crente, ou se nunca foi crente em toda a sua vida. Não interessa se é jovem ou se está numa idade para aposentar-se. As incertezas da vida e a terrível pergunta por quê, ela chega sempre, inexoravelmente, a qualquer um de nós com uma força destruidora. Existem pontos cinzentos em que não temos respostas e que parecem que todos os argumentos são demasiado falíveis e facilmente derrubados. Em certa ocasião eu tive que ser consolado por uma pessoa que eu ia consolar. Eu vou a uma casa, a um casebre muito pobre, muito pequeno, acompanhado de um presbítero da igreja, e fomos fazer o sepultamento ou a cerimônia fúnebre do esposo de uma irmã que congregava conosco. Uma irmã, me lembro dela, baixinha, alegre, sorridente, o tempo todo. Eu nunca imaginei o que aquela mulher sofria. E é interessante que quando eu chego, ela me recebe com uma alegria especial. Parece que ela não estava recebendo o seu pastor, ela estava recebendo Jesus Cristo mesmo.
E ela me chama para o interior da casa. Não tinha portas dividindo salas ou dividindo quartos. Eram lençóis apregados na parede e que eram abertos. E ela me conduz a um quarto muito apertadinho, remove o lençol que estava servindo de porta, e ali haviam duas camas. Numa cama havia um jovem, todo encolhido, deficiente, e se via que ele via doente há muitos anos. Do outro lado, na outra cama, havia um senhor já dos seus 60 e poucos anos, o rosto macerado pelo trabalho no campo, do sol. E ela me explica: esse jovem é meu irmão. Ele sofreu um acidente e desde então ele ficou paralítico. E todas as necessidades que ele precisa fazer, faz aqui na cama. Ele não come com as suas próprias mãos, eu tenho que colocar na sua boca. Esse daqui é meu pai. Ele sofreu um AVC e também tudo o que ele faz é aqui na cama. Eu sozinha cuido do meu irmão, trocando fraldas, preparando alimentação, dando banho, trocando de roupa. Eu sozinha cuido do meu pai, fazendo as mesmas coisas. E ali, naquela sala, está o corpo do meu marido. Pastor, eu dou glória a Deus, porque é Ele que me dá forças, é Ele que me sustenta, é Ele que me ajuda. Eu confesso que eu parei, olhei para o presbítero que estava comigo, perguntei: será que nós somos crentes a ponto de sofrer tanto e ainda dar glória a Deus? E ainda ser sorridente e alegre como esta irmã? Eu aprendi naquela manhã o que era a alegria através do sofrimento. Quando nós estudamos essa palavra, quando nós vemos isto, me vem um pensamento: o sofrimento ele é didático. Ele é didático. Nós aprendemos através do sofrimento. Ele nos ensina quais são os verdadeiros propósitos de Deus em nós, em nos preparar para que nós ministremos a outros. O apóstolo Paulo, ele explica muito bem isso na Epístola aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28, quando ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Numa outra versão, segundo o seu decreto. Eu concluo a aula de hoje com uma pergunta a você, formador de discípulos. Como estão as tuas convicções acerca da pessoa de Deus a quem você serve, mesmo em momentos em que Deus não dá respostas claras àquilo que você pergunta? Nestes meus 50 anos de caminhada na fé no Evangelho, tem uma passagem bíblica que cada dia ela vem trabalhando de uma forma especial na minha vida. Está registrada em Atos, capítulo 27. No versículo 20, o escritor do livro de Atos, o evangelista Lucas, o médico amado, ele termina o versículo 20 dizendo: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eles iam em direção a Roma, mas ao chegar mais ou menos no meio do mar Mediterrâneo, um vento
em forma de um furacão, por nome de Euroaquilão. Ele sopra na direção daquele barco, e o barco ele fica à deriva e ele perde o controle. Durante 14 dias e 14 noites não vem a luz do sol, não vem as estrelas pela noite, não há luz da lua, e eles ficam sem esperança. Já tinham jogado todas as coisas do navio no mar, havia pouca coisa da comida, a comida estava racionada, e aqueles homens estavam trabalhando, segurando o barco durante aqueles 14 dias. Em um dado momento, aquele homem chamado Paulo, o apóstolo dos gentios, ele se levanta, se agarra talvez a um mastro daquele navio e disse: seria muito bom se vocês tivessem me ouvido e não ter saído da ilha de Creta. Mas estamos todos aqui. Mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo nesta noite. E disse: Paulo, não temas. O barco vai se perder, mas nenhum destes que estão contigo vão morrer. E eu destaco 3 coisas interessantes aqui para terminar. O anjo de Deus, de quem eu sou. Quando ele disse eu sou, está falando de pertinência. E a quem eu sirvo, está falando de ocupação. Esteve comigo, está falando de presença. Meu querido formador de discípulos, quando você estiver na sua função, na sua tarefa, lembre-se disso. Você pertence a Deus, você serve a Ele e Ele está contigo. Deus te abençoe.